O dia que me venderam. Eu tinha 9 anos. Achava que o pior castigo era ficar de castigo, que o mundo era a rua da minha casa e que meus pais me amavam. Naquela tarde, minha mãe me deu banho com pressa, me penteou com força, vestiu minha roupa preferida e me mandou não sujar. Hoje vem visita, disse ela. Se comporta. Achei que fosse aniversário de alguém ou algum almoço de domingo. Mas não. Era o meu último dia naquela casa. Só não me avisaram. Um carro preto estacionou. 2 homens saíram, sorrisos falsos, presentes nas mãos. Um deles me chamou de bonita. O outro me mediu com os olhos. Na sala, meus pais cochichavam com eles. Trocaram envelopes. Assinaram papéis. Eu não entendi nada. Até que minha mãe me puxou pelo braço, me agachou no chão e sussurrou no meu ouvido. Vai com eles, tá bom? Eles vão cuidar de você. A gente vai se ver de novo. Mas a voz dela falhava. O olhar tremia. E meu coração, pequeno e inocente, quebrou sem fazer barulho. Naquele dia, eu fui vendida. Se você já sentiu que foi descartado por quem deveria te proteger, deixe nos comentários. Não era pra doer assim. Curte, compartilha. Tem histórias que precisam ser contadas para nunca mais se repetirem. Fui colocada no banco de trás do carro. Me deram um biscoito. Falaram que eu era especial, que iam cuidar de mim. Mas não era adoção. Não era amor. Era tráfico. Era negócio. Era o preço do meu corpo e da minha alma. E o mais cruel, meus pais aceitaram. Me deixaram ir como quem se livra de um peso. Como se eu não tivesse nome, como se eu não tivesse história. A estrada parecia infinita. E dentro de mim, só uma pergunta. Por quê? Por que minha mãe não chorou? Por que meu pai não me abraçou? Por que ninguém me avisou que o mundo podia ser tão cruel? E naquela noite, quando cheguei na casa nova, soube que eu não era filha, era produto. E ali, com 9 anos, nasceu outra em mim. Uma que não esqueceu. Uma que jurou que um dia ia voltar. O lugar onde me esqueceram. A casa era grande, bonita por fora. Cheirava a desinfetante e perfume forte, mas por dentro era fria. Tinha quartos com camas alinhadas, prateleiras com brinquedos que ninguém tocava, cortinas pesadas que bloqueavam a luz do sol e sorrisos que não passavam da boca. A mulher que me recebeu se chamava Dona Ruth. Cabelos tingidos de loiro, salto alto dentro de casa e um olhar que não combinava com o sorriso que ela forçava. Essa aqui é a nova. Tem cara de boazinha, vai render. Eu não entendi. Mas meu corpo entendeu. Arrepiou inteiro. Fui levada para um quarto com mais 3 meninas. Todas com idades próximas à minha. Ninguém falava muito. Mas nos olhos delas, eu vi espelhos, medo, silêncio, resignação. A noite caiu. A comida foi deixada numa bandeja metálica e a porta, trancada por fora. Ali, pela primeira vez, eu soube, eu estava presa. Chorei até dormir e sonhei com o impossível, a campainha tocando, minha mãe correndo até mim, dizendo que foi engano, que tudo ia voltar ao normal. Mas acordei. E a porta ainda estava fechada. E o mundo igual. Nos dias seguintes aprendi as regras. Não fale sem ser chamada. Não chore na frente de clientes. Sempre sorria. Clientes? Sim, aquela casa era fachada. Por trás das cortinas grossas, se escondia um mercado de gente. De meninas, como eu, vendidas, alugadas, silenciadas. E todas como eu, com nomes que ninguém mais usava. Lá dentro, virei Maia. Um nome escolhido por eles. Para apagar quem eu era. Para me moldar ao que esperavam. E assim, o tempo passou. Aniversários sem parabéns. Machucados sem curativos. Noites sem esperança. Eu cresci no escuro. Mas mesmo ali, alimentava uma coisa que ninguém viu nascer. Ódio. E ele me manteve viva. Não para sofrer, mas para lembrar. Para guardar cada rosto, cada nome, cada detalhe,
Porque um dia, o mundo ia me ver. E quando visse, ia doer. O dia que eu fugi. Naquela casa, os dias eram todos iguais. Mesmo cheiro, mesmo silêncio, mesma dor. Mas numa quinta-feira, algo diferente aconteceu. Uma das meninas, a mais velha, chamava-se Júlia, cochichou no meu ouvido enquanto fingíamos dormir. A porta dos fundos não foi trancada hoje. Meus olhos arregalaram. Eles beberam demais, dormiram no sofá. Se quiser tentar, é agora. Eu tinha 11 anos. 2 anos naquela prisão. 2 anos de medo, raiva e saudade que ninguém jamais entenderia. Levantei devagar, pés descalços, coração batendo como tambor dentro do peito. Passei pelo corredor escuro. As sombras pareciam gritar. Cada tábua do chão rangia como se fosse me denunciar. Mas eu fui. Na cozinha, a janela estava entreaberta. Um filete de vento gelado tocava meu rosto. Empurrei devagar. Não fazia ideia de para onde correr, nem se alguém me ajudaria. Mas qualquer lugar era melhor do que ali. Saltei para fora, rasguei o vestido em um prego, cortei o pé numa pedra e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Era noite, a estrada vazia, o céu enorme. Me escondi num matagal até o dia clarear. A cada farol de carro, eu me encolhia. A cada passo, sentia o gosto da liberdade misturado ao gosto do medo. Quando o sol nasceu, segui caminhando. Horas depois, um homem parou na estrada. Desceu do carro. Tinha uma expressão séria, mas não parecia cruel. Tá perdida, menina. Assenti com os olhos cheios d'água. Onde estão seus pais? Pensei em responder, mas não consegui. Ele me levou até uma delegacia. E ali, com a voz falhando, contei tudo. Do começo, do cheiro da casa, dos homens, da venda, do nome falso. Os policiais anotavam, mas pareciam céticos. Você tem como provar? Eu sou a prova, gritei. Olha pra mim, eu sou uma criança. Fiquei ali por horas, esperando que algo acontecesse. Mas no fim do dia, uma assistente social apareceu. Me levou para um abrigo, dizendo que iam investigar. Investigar? 2 anos de inferno. E tudo que ganhei foi uma cama de beliche e mais silêncio? Mas tudo bem. Eu estava livre, ou quase. Porque a prisão mais difícil de fugir é a que deixam dentro da gente. O que me mantinha viva. Depois da fuga, me tornei mais um número no sistema. Mais um rosto apagado entre tantos. Passei por 3 abrigos diferentes, 2 lares temporários, uma escola pública onde ninguém sabia meu nome verdadeiro. Me diziam que agora eu era protegida, mas ninguém me protegia das lembranças. Tinha pesadelos toda noite, acordava suando, gritando. Ninguém entendia. Me davam calmantes e me diziam que com o tempo ia passar, mas não passou. Porque a dor não desaparece. Ela muda de forma, se esconde nos cantos e volta quando a gente menos espera. Fiz terapia, fingia estar melhor, mas dentro de mim crescia algo mais forte que o trauma, a memória. Eu lembrava de cada rosto, cada palavra, cada quarto fechado, cada olhar que me reduziu a nada, e junto com isso, lembrava dos meus pais, dos rostos deles no portão, dos olhos vazios, do beijo falso de despedida. Eles seguiram a vida, construíram outra casa, tiveram mais filhos e nunca me procuraram. Para eles, eu era um erro resolvido, uma transação finalizada. Mas eu não esqueci, não perdoei e não desisti. Comecei a escrever relatos, detalhes, uma espécie de diário de guerra. Cada página era um pedaço de mim que eu resgatava. Cada frase, uma cicatriz exposta. Até que um dia, um psicólogo me disse: você devia transformar isso em livro. Eu sorri, mas não era para publicar, era para usar, como arma. Como justiça. Aos 18 anos, saí do abrigo. Trabalhei de tudo: faxineira,
atendente, estoquista. Estudei à noite. Juntei cada centavo. Enquanto o mundo achava que eu estava reconstruindo minha vida, eu estava planejando o retorno. Porque um dia eu voltaria. Olho no olho, sem choro, sem grito, só com uma verdade que ninguém poderia apagar. Eu fui esquecida, mas nunca desapareci. O retorno à cidade. Fazia 20 anos. 2 ciclos completos de silêncio. Voltar para aquela cidade era como mergulhar num pesadelo que a gente aprende a andar acordado. Cada esquina tinha cheiro de abandono. Cada muro, a sombra de um passado que ninguém ousava lembrar. Mas eu lembrava. Lembrava de tudo. Cheguei de ônibus, sem malas grandes, sem pressa. Era uma sexta-feira comum. Gente indo e vindo como se o mundo fosse normal. Mas para mim, não era. Ali, naquele chão rachado, tinham enterrado minha infância. Fiquei num hotel simples no centro. Passei 2 dias só observando. Voltei na rua onde cresci. A casa dos meus pais ainda estava lá. Mais bonita. Com fachada nova. Portão eletrônico. Do lado de dentro, o mesmo jardim. A mesma cadeira de balanço. E uma mulher no quintal. Minha mãe. Os cabelos estavam grisalhos. Mas os olhos eram os mesmos que me abandonaram. Ela não me reconheceu. Me olhou como se eu fosse uma estranha. E eu era. Não a filha, mas a sombra. No dia seguinte, fui até a antiga escola. Falei com a secretária. Pedi para visitar como ex-aluna. Ela sorriu. Disse que adorava reencontros. Mas eu não estava ali para reviver memórias boas. Queria ver os corredores onde sonhei. Onde achei que a vida seria simples. Onde acreditei que era amada. À tarde, fui até a delegacia. Mostrei os registros. O processo arquivado. As cartas que escrevi para o conselho tutelar. Sem resposta. O novo delegado era jovem. Leu em silêncio. E quando terminou, me olhou sério. Por que você voltou? Sorri. Porque agora eu sou adulta. E ninguém mais vai me calar. Naquela noite, sentei na calçada da minha antiga casa. Esperei escurecer. E então, escrevi uma carta. Curta. Direta. Sem raiva. Sem pedido. Apenas a verdade. Coloquei num envelope. Deixei na caixa de correio. Era a hora deles saberem. Eu estava de volta. E dessa vez, era minha vez de escolher. O encontro que mudou tudo. Eles me reconheceram no 3º dia. Minha mãe abriu o portão devagar. Trazia a carta que deixei nas mãos. O rosto, uma mistura de medo e incredulidade. É você? Assenti. Meu pai apareceu logo atrás. Estava mais velho. Andava com dificuldade. Mas o olhar, aquele olhar duro, ainda estava lá. Por que voltou? Sorri. Não por prazer, mas por sobrevivência. Para devolver o que vocês me deram, silêncio. Entramos. Sentamos à mesa. Ninguém ofereceu café. Ninguém perguntou como eu estava. A gente fez o que precisava fazer, disse minha mãe. Você sabe disso. Eu era uma criança. Era uma época difícil. Ela tentou justificar. Difícil? Interrompi. Vocês me venderam. Como quem vende um sofá velho. Meu pai bateu na mesa. Chega. Isso já passou. Passou para vocês, respondi. Mas eu vivi isso todos os dias desde os 9 anos. Silêncio. Minha mãe chorou. Meu pai ficou imóvel. Sabe o que me manteve viva? A lembrança de vocês dois. O som da sua voz, mãe, me dizendo que a gente ia se ver de novo. E o seu olhar, pai, como se eu fosse um fardo. Eles não sabiam o que dizer, nem sabiam o que eu era agora. Eu não vim para pedir desculpas, nem para perdoar. Eu vim para dizer que vocês falharam, que eu sobrevivi apesar de vocês. Levantei, fui até a porta. Antes de sair, olhei para eles uma última vez. E para que fique claro, não sou mais aquela menina. Sou a mulher que ela se tornou. E vocês são apenas parte da história que eu decidi não carregar mais.
Fechei a porta, sem olhar para trás, porque o passado não merecia mais minha atenção. Minha nova família. Depois que deixei aquela casa, senti um vazio estranho. Não era tristeza, era alívio. Como se pela primeira vez, o passado tivesse ouvido o que eu tinha para dizer. E agora, ele não gritava mais. Voltei pro hotel com a cabeça cheia, mas algo dentro de mim estava em paz. No dia seguinte, decidi visitar a última casa de acolhimento onde vivi na adolescência. Queria agradecer. Fechar ciclos. Cheguei de surpresa. A mesma coordenadora ainda estava lá. Dona Zilda. Os cabelos mais brancos, mas o coração igual. Não acredito. É você? Olha como cresceu. Meu Deus. Nos abraçamos. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela me apresentou as meninas novas. Essa aqui é a Alicia. Mas vocês podem chamá-la de sobrevivente. Todas riram. Meninas de 10, 12, 14 anos. Com os mesmos olhos que um dia eu tive. Desconfiados, cansados, mas famintos por alguém que olhasse para elas de verdade. Sentei. Contei minha história. Não toda. Mas o suficiente para que elas soubessem. Vocês não estão sozinhas. E isso aqui pode não ser o fim. Aos poucos, comecei a voltar ali toda semana. Virou rotina. Mas era mais que isso. Era cura. Comecei a dar oficinas de escrita. Ensinei como colocar a dor no papel. Como transformar trauma em poesia. Silêncio em grito. E ali, entre aquelas meninas que ninguém mais queria ouvir, eu encontrei minha nova família. Não de sangue, mas de verdade. Um dia, uma delas me perguntou: "Você tem filhos?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: "Ainda não, mas tenho vocês." Ela sorriu. E aquilo bastou. Família é isso. Quem fica, quem escuta, quem segura a sua mão quando tudo o que você quer é desaparecer. E naquele abraço coletivo improvisado, eu entendi. Eu não fui feita para vingar. Fui feita para continuar. Eu voltei por mim. Por muito tempo, achei que voltaria para destruir. Que minha missão era derrubar o que me derrubou. Fazer meus pais sentirem o que senti. Gritar tão alto que eles jamais pudessem dormir em paz. Mas não. Voltar foi sobre mim. Sobre minha história. Sobre tomar de volta aquilo que me roubaram. Meu nome. Minha voz. Minha existência. Eu não precisei humilhar, nem me vingar, nem tocar fogo em nada. A minha presença foi o suficiente. Voltar inteira, com tudo que tentaram tirar, foi a maior resposta. Hoje, moro longe daquela cidade. Tenho meu próprio lugar. Simples, pequeno, mas é meu. Escrevi um livro, com nomes fictícios, mas verdades reais. Fui convidada para palestras, entrevistas, documentários. Mas o que mais gosto mesmo é quando recebo cartas de meninas, mulheres, até homens. Gente que viveu o que ninguém acredita e encontra na minha história a coragem que ainda não sabiam que tinham. Isso é o que vale. Minha mãe nunca me procurou de novo. Meu pai morreu pouco depois da nossa conversa. E eu não chorei, porque não perdi o que nunca tive. E porque hoje, pela primeira vez, eu me tenho. A Alicia, de 9 anos, ainda mora em mim. Ela aparece às vezes, nos sonhos. Ou quando escuto alguma criança rir na rua. Mas agora ela não está sozinha. Agora ela sabe que chegou onde precisava chegar. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, saiba que dor não tem prazo de validade, mas tem cura. E que o que fizeram com você não define o que você pode fazer com o que restou. Eu voltei, mas não por eles. Voltei por mim. E nunca mais vou embora de mim mesma.